5 pregões seguidos de queda. Isso é o que a Nasdaq acabou de registrar. E não foram quedas tímidas. Foram 5 dias consecutivos com as maiores empresas de inteligência artificial do mundo sangrando. Capital na frente das câmeras. Ao vivo. Sem parar. E aqui está o que ninguém está te falando. Esse movimento lá fora já chegou no Brasil. Já está na sua carteira. Você só ainda não percebeu onde. Tem uma conexão que a grande maioria dos investidores pessoa física brasileiros não está enxergando. Agora. E não é óbvia. Não é simplesmente tech caiu lá. Tech caiu aqui. É muito mais profundo do que isso. Existe uma variável específica que está conectando o colapso das ações de IA nos Estados Unidos com um setor completamente diferente aqui na B3. Um setor que você provavelmente tem na carteira e não está associando a esse risco. Eu vou te mostrar exatamente qual é essa conexão. Quais ações monitorar. E o que os fundos multimercado brasileiros já começaram a fazer silenciosamente enquanto o varejo ainda está olhando para o Ibovespa achando que está tudo bem. Deixa eu te montar o quadro completo. Na sexta-feira, dia 27 de junho, a Nasdaq fechou no vermelho pelo 5º pregão consecutivo. As ações de chips semicondutores lideraram a carnificina. O S&P 500 também fechou a semana no negativo. E o gatilho que acelerou tudo? Um relatório indicando que o IPO da OpenAI foi adiado. O que jogou um balde de água fria em cima de toda a narrativa de que a IA vai salvar o mundo amanhã. De manhã. Pensa comigo. A OpenAI é o símbolo máximo do hype de inteligência artificial. Quando vaza que o IPO deles pode não acontecer no prazo que o mercado esperava, o investidor institucional global começa a se perguntar se nem a empresa mais famosa de IA do mundo está pronta para abrir capital. O valuation dessas empresas de chip e infraestrutura faz sentido? Aspas. E aí começa o efeito dominó. A última vez que a Nasdaq teve uma sequência de queda parecida com essa foi em julho de 2023. Quando a euforia inicial com o ChatGPT deu lugar a uma correção técnica violenta. Quem não estava posicionado para a volatilidade naquele momento levou um susto enorme. Mas quem soube ler o movimento saiu do outro lado muito bem. A questão agora é: isso é uma correção técnica saudável ou é o começo de algo maior? Eu vou te dar a minha leitura. Mas antes, você precisa entender o impacto direto no Brasil. Aqui no Brasil, o investidor médio olha para esse movimento e pensa: não tenho Nvidia, não tenho Microsoft. Isso não é problema meu. Erro grave. Quando os mercados americanos entram em modo de aversão ao risco, o capital global foge para o dólar. Dólar sobe. E dólar subindo contra o real significa pressão inflacionária aqui. O que coloca o Banco Central numa posição desconfortável. A Selic já está em 10,5% ao ano e o mercado estava começando a precificar cortes em 2026. Uma pressão cambial adicional jogada em cima de uma situação fiscal já tensa pode adiar esse corte. E aí? Você me pergunta: o que muda na sua carteira? Sim, temos tech brasileira. TOTVS. TOTS3. Por exemplo, é o maior software house do Brasil.
vem se posicionando fortemente em IA aplicada ao mercado corporativo local. Quando o múltiplo das empresas de tecnologia americanas comprime globalmente, analistas de mercado automaticamente revisam os múltiplos das techs brasileiras também. TOTVS 3 não é uma empresa de chip americana, mas ela negocia com base em expectativas de crescimento futuro. E expectativas de crescimento comprimem quando o setor global apanha. Monitore o PL da TOTVS 3 nas próximas semanas. Se ele começar a comprimir abaixo de 30x, você vai ter um ponto de entrada interessante para discutir com o seu assessor. Aqui está a conexão que eu prometi e que quase ninguém está falando. Os data centers de IA consomem uma quantidade absurda de energia. A narrativa de crescimento infinito de IA sustentava projeções de demanda energética global que estavam começando a influenciar até projeções de consumo aqui no Brasil. Empresas como Engie Brasil, EGI e E3 e o setor elétrico como um todo estavam sendo beneficiados indiretamente por essa narrativa. Se o mercado começa a colocar em dúvida o ritmo de expansão da IA, essa demanda projetada começa a ser revisada. Não é catastrófico para o setor elétrico brasileiro. Ele tem fundamentos próprios fortíssimos. Mas é uma variável a mais que você precisa ter no radar. Os grandes bancos brasileiros: Itaú, Itube 4, BTG Pactual, BPAC 11. Com o ambiente de juros altos se prolongando, a margem financeira deles segue robusta. O BTG, especificamente, tem operações de crédito estruturado que se beneficiam de um ambiente de Selic elevada. Enquanto a narrativa de crescimento de tech apanha globalmente, os bancos brasileiros com dividend yield atrativo se tornam um porto mais seguro para o dinheiro institucional local. Os fundos multimercado brasileiros já estão aumentando exposição em NTN-B, título do Tesouro indexado à inflação, e reduzindo posições em ativos de risco externo. Você consegue ver esse movimento olhando para o fluxo de câmbio e para a curva de juros futuros na B3. Quando os DIs longos sobem, é sinal de que o mercado está desconfiado do cenário externo. O valor econômico e o Infomoney cobriram a queda da Nasdaq. O que eles não cobriram. E é isso que vai mover o mercado na semana que vem. É a combinação de dois fatores que estão convergindo ao mesmo tempo. E tem o Bitcoin nessa história? Sim, tem. Com o dólar subindo e o real pressionado, o brasileiro pessoa física historicamente aumenta a alocação em Bitcoin como proteção cambial. Alternativa. Não é a estratégia mais ortodoxa, mas é um comportamento documentado em momentos de estresse do câmbio. Se o dólar cruzar R$ 5,80 de forma consistente nas próximas semanas, você vai ver esse fluxo aparecer nas exchanges brasileiras. Calma, antes de qualquer movimento. O framework correto aqui é esse. Aqui está a minha conclusão. E eu sei que vai gerar debate. Esse colapso de 5 dias das ações de IA não é o fim da narrativa de inteligência artificial, mas é o fim do fase 1 do hype, onde qualquer empresa que mencionasse IA no relatório trimestral subia 30%. O que vem a seguir é a fase 2. O mercado vai começar a cobrar resultado real.
receita real, lucro real. E as empresas que não entregarem vão ser destruídas. E para o Brasil, o Banco Central não vai cortar a Selic em 2025. E o motivo não é só a inflação. O motivo real é que o governo federal não está entregando o ajuste fiscal que prometeu. E o BC sabe que qualquer corte prematuro vai ser lido pelo mercado como capitulação política. Quando esse cenário ficar completamente claro para o mercado, e vai ficar, Itube 4 e BPAC 11 vão ser os grandes vencedores do ciclo. Concorda ou discorda? Me fala nos comentários.